Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deyab e nosso encontro de hoje falaremos dos livros Mortina, uma história que vai fazer você morrer de rir, e Robinson. Vem com a gente! Mortina, uma história que vai fazer você morrer de rir, é um livro que, apesar de contar com personagens um tanto assustadores, é leve e divertido. No livro, a personagem central, Mortina, passa seus dias brincando sozinha e algumas vezes observa escondida as crianças brincarem livres e felizes. Tudo muda quando a pequena morta-viva percebe que o Dia das Bruxas é a oportunidade perfeita para enfim sair do sinistro palacete e conhecer as crianças de logo ali. Mortina foi escrito e ilustrado por Barbara Cantini, artista nascida na Itália em 1977. A formação inicial de Bárbara, autora da obra, foi em cinema de animação. A gente pode perceber que sua experiência de trabalho com séries de desenhos animados influenciou sua produção literária. Hoje ela se dedica apenas à escrita e à ilustração dos livros infantos e juvenis, o que já lhe rendeu diversos prêmios, como o de Ilustradora do Ano, oferecido pela instituição Città del Sole, em 2011. Em Robinson, o leitor poderá resgatar um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial e homenageado no título da obra, Robinson Crusoe. O livro é um convite para entender a dor e a tristeza que o menino Peter, protagonista da história, sente quando ele foi para a escola com sua fantasia de Robinson Crusoe e seus amigos riram de seus trajes. A viagem interna, os pensamentos, as inseguranças, as vontades e os anseios de Peter são revelados de forma bastante irreverente, com imagens que se relacionam com a história de Robinson Crusoe, a preferida do menino. A história é baseada na infância do autor, o Peter Sis, que é também responsável pelas ilustrações. No fim do livro, ele conta que ao encontrar uma foto sua, vestido de Robinson Crusoe, uma lembrança emergiu de quando era criança e foi fantasiado de seu personagem preferido a uma festa fantasia da escola. Podemos observar essa proximidade do autor com o protagonista pelo nome do menino que narra a história, também Peter. Peter Sis nasceu em Brno, na República Tcheca. Teve sua infância marcada por muita arte, pois seus pais eram artistas. Ele adorava ouvir as histórias que o pai contava das viagens que fazia para o Oriente. Peter também conta que sempre teve à sua disposição lápis e papel, por isso desenhava tudo o que queria viver. Ele sonhava em desbravar mundos e viver diversas aventuras. Agora vamos ouvir um trecho de cada um dos livros? Para a leitura, chamamos Suelen Ribeiro. Boa escuta! Mortina. Mortina não era uma menina normal, mas não se sentia tão diferente assim. Bom, sua pele nunca ficava corada. Na verdade, ela era completamente pálida. Ou melhor, era de uma palidez mortal, puxando para o cinza esverdeado. Ah, e seus olhos eram redondos como uma bola e contornados por duas olheiras arroxeadas. E qual o problema? Roxo é uma cor linda e ainda por cima está super na moda. Bom, também tinha outro detalhe. Ela podia arrancar qualquer parte do corpo como se fosse uma boneca. Só que ela não era boneca, e sim uma zumbi, uma menina zumbi. Para ela, isso é que era ser normal. Morar no palacete decrépito com a tia falecida era incrível. Tinha uma porção de cômodos em que Mortina podia brincar como e quanto quisesse. E ao redor dele, um enorme jardim, mais um bosque nos fundos onde podia correr à vontade o dia inteiro, sempre tomando muito cuidado para não ser vista por ninguém. Mortina também tinha seu fiel amigo, o Tristão. Ele era um galgo albino, não se sabe se vivo ou morto, que lhe fazia companhia o dia todo e brincava com ela, e à noite dormia ao pé de sua cama. Mas tinha um porém. Mortina não podia ter a coisa que mais queria no mundo todo: a chance de brincar com as crianças do vilarejo e fazer amigos.
Quantas vezes Mortina tinha ficado escondida, vendo as crianças brincarem nos campos perto do palacete decrépito? Às vezes, a curiosidade as levava até o portão do palacete, mas nenhuma delas jamais teve coragem de entrar. Por que será? Mortina se perguntava. Tia Fá falecida havia proibido Mortina de ser vista por qualquer pessoa, principalmente pelas crianças de logo ali. Temia que as descobrissem e as expulsassem de casa. O que seria das duas se isso acontecesse? Não, não. Era melhor não chamar atenção e deixar que todos pensassem que o palacete estava abandonado. E agora, um trechinho de Robinson, na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro. Robinson. Eu e meus amigos amamos aventuras. Sempre brincamos de pirata. Juntos, nós dominamos os mares. Então, quando anunciaram a festa fantasia da escola, já tínhamos certeza de que iríamos fantasiados de piratas. Minha mãe tem outra ideia. Peter, se você é apaixonado por aventuras, por que não vai fantasiado de Robinson Crusoe? Ela pergunta. Quero ser pirata com meus amigos, eu respondo. Mas Robinson Crusoe é o herói da sua história favorita. Minha mãe tem razão. Ele foi mesmo um grande aventureiro, mais corajoso que qualquer pirata. Tudo bem, vou de Robinson Crusoe, eu digo. Minha mãe pega o material necessário e assisto a ela trabalhar. Quando ela junta as roupas e os acessórios, uau! Fico igual ao Robinson Crusoe. A caminho da escola estou muito empolgado. O que meus amigos vão dizer? Não vejo a hora de a gente se encontrar. Mas quando eles me veem, só riem de mim. Minha pele fica quente. Não me sinto forte nem corajoso. Só quero ir embora. Minha mãe me leva para casa e me põe na cama. Minha cabeça gira. Viro de um lado para o outro. Me sinto perdido. Estou à deriva. Fico boiando para lá e para cá por horas, talvez dias, até que sou carregado a uma ilha. Muito bem. Para a conversa de hoje sobre Mortina e Robinson, livros tão queridos, estamos aqui com Érica de Faria, que é mestre em educação pela USP, formadora de professores e gestores em projetos ligados à leitura e escrita em diferentes municípios do país. Também é autora de materiais didáticos. Ela ministra aulas no curso de pedagogia e na pós-graduação em literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz. E coordena a área de língua portuguesa da comunidade educativa SEDAC. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Rafa. Um prazer estar aqui com você. Bom, esses dois livros lindos e muito queridos, né? Tratam da experiência da amizade, né, e um foco muito grande no tema da empatia. Como esses temas são trabalhados em cada um desses livros de maneira diferente? E por que são importantes de serem tratados em salas de aula nos dias de hoje? Bom, Rafa, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito desses dois livros. Robinson, acho que permite, né, o leitor, ao estudante, experimentar uma dor sentida por esse personagem que é muito próximo do que todos nós vivemos em algum momento da vida, né? No final dessa história, tem uma saída, uma forma de compreender tudo isso que ele passa, esse personagem, né? A dor sentida por ele, que faz bem perdoar quem nos magoou e que tudo é uma questão de tempo, né? Estou reduzindo aqui. Esse processo não é simples, né? Ele é longo e isso também acontece na história. Mas esse final é um final que dá um sossego para o leitor, assim como dá para o personagem, também isso passa para o leitor. E Mortina, acho que abre um espaço para a gente falar de uma coisa importante, que é esse encontro com a diferença. Mas ao mesmo tempo que a gente encontra a diferença, há na Mortina uma personagem que busca se entender, né, diante das suas características, como que ela é no mundo, né? Então, seus sentimentos, as suas emoções.
Então, acho que o primeiro é desenvolvido de uma maneira que as crianças aceitem essa protagonista, né? Que essas diferenças são exacerbadas, são muito diferentes dos vizinhos, mas também de valorizar essas características da menina. Aqui tem um olhar infantil da Martina, desses personagens, que penso eu ser muito próximo também do olhar infantil, que é o leitor. Esse olhar infantil, ele é diferente, ele diverge do olhar adulto, já que a tia Fafá, a tia de Mortina, pensa muito diferente, né? Ela quer distância, ela tem receio dos vizinhos, e isso vai provocar na leitura da obra, com certeza, momentos de muito delírio das crianças em pensar o que a Mortina vai fazer, se vai ou não se enfrentar todos os desafios para viver um desejo que é brincar com as outras crianças. São duas obras que, através desse imaginário, né, parecem dar conta dessas dificuldades que são tão próprias, né, no universo das crianças, né? Seja sofrer uma decepção com os amigos, né, que dão risada da sua fantasia, quando você chega na festa fantasia todo cheio de expectativas, né? E revelando algo que é teu, né, que é íntimo, né, que é como você quer estar fantasiado, é uma fantasia ali no caso, né, do Peter, né, que tinha a ver com uma relação muito forte dele com a história do Robinson Crusoe e com a própria mãe, né, que ajudou ele a montar essa fantasia. E no E que momento que fez ele com tanto cuidado, né? Fez com muito zelo e cuidado essa fantasia. E no momento em que ele sofre essa decepção, né, que ele fica muito magoado com os amigos, a aventura que é uma aventura de imaginário, né, que mistura a própria história do Robinson Crusoe e a vivência que ele estava tendo, né. Então acho que aqui a literatura revela todos os seus poderes, né, de mostrar o quanto o imaginário ele permite viver, né, e reviver essa decepção, mas ao mesmo tempo permite a saída, né, que você salientou tão bem. E no caso da história da Mortina, é um livro que ele é divertido e trata de assuntos tão sérios ao mesmo tempo, né? Essa menina zumbi, mas que tudo que ela quer é ser uma criança, né? Que é brincar com os amigos e se divertir. E como ela consegue, né? Através do imaginário, da brincadeira, né? Da literatura, ser aceita, né? E no Dia das Bruxas, né? E numa linguagem que é muito divertida. Eu acho que no caso do livro da Mortina tem esse espaço da tradução aqui que conseguiu manter essa graça e essa diversão, né? O fato dela não ser Martina e ser Mortina, né? A Uhum. tia é a falecida, né? É um trabalho muito Incrível, né? Esses trocadilhos, esse jeito, é incrível. Eu adorei também. Com certeza vai chamar a atenção do leitor, né? Acho importante, Rafa, desculpa, são pontos de como essas personagens são construídas, né? E acho que Martina, ela se apresenta para nós pelo narrador, né? O narrador começa assim: Mortina não era uma menina normal, mas não se sentia tão diferente assim. E quando a gente vai se aprofundar mais na formação leitora, a gente tem defendido muito a ideia da gente olhar para a construção artística, para os recursos literários e entender como conteúdo. Então, a forma como esse narrador apresenta a Martina já faz, já permite o leitor a perceber que relação esse narrador estabelece com a Mortina, com a personagem, e será que a Mortina é assim mesmo, né? Aí a Mortina vai se mostrando uma personagem muito corajosa, porque ela consegue se revelar para os amigos justamente do jeito que ela é. Aquela parte quando ela chega para os amigos toda fantasiada no dia da bruxa e os amigos também fantasiados e começam a fazer peripécias, caretas e ela tira a cabeça dela. É para mim uma cena icônica desse livro, que os amigos falam agora, ela revelou quem ela é, né? Sabe que ela é uma menina zumbi e a imagem que vai trazendo a cena desses amigos super sérios termina numa explosão de alegria, dizendo: "Uau, como que você consegue fazer isso?", né? Então é incrível. E
para pensar sobre o Robinson, esse mergulho que ele faz, né? A gente conhece o interior desse personagem, esse conflito que é interno, é uma mágoa tão grande que faz ele lidar com essa mágoa e sair dela no final de um jeito muito lindo, poético, fazendo uma relação intertextual com Robinson Crusoe, e que já quero adiantar aqui que não é uma necessidade conhecer o livro para poder fazer essas relações, mas a gente conhece muito dessa outra história e de como esse personagem lida com esse desafio de um jeito muito bonito. E acho que aqui de novo, né, Érica, a gente traz essa importância de falar de literatura como quem fala da vida, né, e do quanto isso é importante de ser compartilhado com esses leitores em formação, né, e eles perceberem e se sentirem identificados com essas situações de leitura na leitura, né, de modo a criar repertório para quando situações desafiadoras, né, acontecerem na vida real, eles terem um repertório imaginário de como atuar, né, na vida real. Então, é muito importante os livros que tragam as decepções, né, e os sofrimentos, porque isso é inerente, né, à convivência na escola ou à convivência no mundo, né. E quando a gente traz isso elaborado enquanto linguagem, né, como isso chega nesses leitores, né. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem uma procura, né, por livros que falem só de coisas felizes, né, dentro da escola, mas e daí a gente cria crianças muito despreparadas para viverem, né? Porque a gente não vive no mundo edulcorado, cor-de-rosa, das Não, princesas Disney, né? não. Então, E é tão seguro poder viver essa decepção do Robinson junto com ele. É um lugar ali porque não sou eu, né? Eu, Érica, eu, criança, eu, leitora. É o Robinson. Mas eu vivo a dor junto com ele. E vou nomeando, vou pensando sobre isso, vou refletindo sobre isso. E não é para ser uma. Não, não, longe de ser uma autoajuda, né? Mas sim contribui para você pensar sobre essa situação na vida, né? Não quer dizer que vai ser igual à experiência de Robinson, mas viver essa experiência do personagem junto com ele fortalece, desenvolve, né? Melhor esse estudante. e acho que também o estudante tem a oportunidade de se identificar com quem riu do Peter, que não é fácil se identificar com esse papel, né? E com quem já foi motivo de escárnio e de chacota na escola, né? Então, e num espaço seguro, né? Porque é muito difícil você admitir que você deu risada do coleguinha, né? E tá nesse espaço, né? Mas ali, no tete-a-tete da leitura, só você sabe com quem você se identificou, né? Então, o quanto é importante, né? A gente tratar com essa elaboração estética essas coisas que são do cotidiano, mas que muitas vezes a gente põe para debaixo do tapete porque não é legal, né? Mas que está ali todo dia, né? Na sala de aula. Pois é. Bom, a gente falou um pouquinho do trabalho de linguagem, né, principalmente na obra Mortina, mas os dois livros eles têm uma relação muito forte entre texto e ilustração, né? São dois livros cujos autores são autores e ilustradores. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação entre imagem e narrativa nessas duas histórias e como elas podem ser abordadas na sala de aula. Ai, ótimo esse ponto, Rafa, porque esses livros a gente tem falado aqui sobre eles, mas é muito importante os professores que nos ouvem pegar os livros nas mãos e explorar essa relação entre texto e imagem que existe, né? A construção de sentido, ela é feita quando você lê o texto e vê as imagens. Há uma relação de complementaridade entre texto, linguagem verbal e não verbal, assim que a gente diz, né? Entre o texto e as ilustrações. As ilustrações vão trazendo muitas referências para a gente entender o sentimento do Robinson e entender também o sentimento da Mortina. Tem um destaque no livro Mortina, porque além da gente ver as cores mais sombrias, né? O estilo do lugar que ela mora, o palacete, os costumes dela dentro daquela casa, já que ela é uma menina zumbi, né? Há uma coisa incrível que nas ilustrações há umas flechinhas
que vão explicando, né, esse espaço, os objetos, um pouco da vida, vão trazendo informações para além do que está no texto da história narrada. E isso complementa, diverte, traz assim outras relações que o leitor pode estabelecer. Então, é incrível essa relação estabelecida em Mortina. E em Robson, gente, é crucial olhar essa ilustração para, de novo, entender de fato o que ele sente quando ele entra na escola vestido de Robinson Crusoe e todo mundo dá risada dele, né? Os amigos dão risada dele. E isso tem um jogo de luz. É um salão enorme, a escola, mas ilumina só quem dá risada dele. E aí, quando ele vai para casa viver toda essa dor, né? Essa questão dos ângulos, olha, a gente vê ele de cima na cama e essa imagem, o ângulo que dá, o jogo de sombra e de luz, né? Os tons, as cores mais cinza, né? O labirinto que ele entra, conforme ele vai pensando, com pouco texto, tudo isso favorece uma participação ativa desse leitor para pensar e sentir a dor do Robinson. Então, é crucial a gente olhar para essas relações, discutir isso com as crianças e trazer, por exemplo, o traço de Peter Sis, que é o autor e ilustrador do Robinson, que é um autor super renomado, né? E que a forma das perspectivas, enfim, tudo isso que eu comentei agora, que como informação interessante e complementar para construir um sentido do texto, da história. E essas ilustrações dessas duas obras são tão elaboradas, trabalhadas dentro do livro de um modo tão diferente, pensando também em termos de diagramação, além da perspectiva que você já falou, que a gente quase consegue fazer uma relação com a linguagem cinematográfica, né? No livro, né, do Peter Sis, a gente tem quase o fotograma, né? Às vezes na borda da história, e na própria Mortina você falou um pouco das flechinhas, né? Eu lembrei que as flechinhas ainda, além de serem interessantes, né, de trazerem essas curiosidades, né, desse universo da Mortina, que é muito diferente, né, já que ela é uma zumbi, elas são escritas em cursiva, né, e a gente está justamente numa fase de desenvolvimento desses leitores que eles também estão começando a usar a letra cursiva, e tem uma coisa de uma narrativa sequencial ali, né, que também flerta com um cinema, você acha? Eu acho sim, eu acho que quando a gente pensa no livro-álbum como gênero, que há controvérsias entre teóricos, se é gênero ou não, não vamos entrar nessa polêmica, mas quando a gente pensa na construção do livro-álbum, eu lembro muito do Odilon Moraes, um grande ilustrador, falando, quando ele produz os seus livros, da sequência narrativa, né? O papel da ilustração muda ao longo da história da ilustração, ao longo da construção dos livros, da ideia de produzir livros. E isso tem muito a ver com a linguagem cinematográfica, da sequência dessas ilustrações, né? A gente vê, por exemplo, em Robson, que as imagens mostram cenas sucessivas, né, com quadro retomando algo diferente, com ações do tempo que está passando, e isso tudo é muito da linguagem cinematográfica, né? Na Mortina também, vale acho que destacar que a formação inicial da autora de Mortina foi em cinema de animação, e dá para perceber essa experiência de trabalho com desenhos animados, como isso influenciou a escrita dela, né? Pelo modo peculiar como as ilustrações vão contando a história. Então, com certeza, Rafa, acho que esse é um ponto a se pensar também. Como que a gente faz para estabelecer relações entre esses livros e outras personagens da literatura ou outras linguagens? A gente pergunta isso porque a relação com o Robinson e o Robinson Crusoe é muito forte, né? Mas na Mortina, né, a gente também tem uma relação com um universo, né? Com uma estética que é muito forte. Então, e queria saber dicas. Como a gente trabalha em intertextualidade, pensando práticas de leitura? Formar um leitor pressupõe que ele estabeleça relações intertextuais. Quando a gente vai estudar Colomer falando sobre isso, ela traz que essas relações intertextuais se dão de formas muito diferentes. A gente vê, por exemplo, aqui Robinson traz uma relação muito próxima com uma obra Robinson Crusoe, nas aventuras que esse personagem vive, nos dois, um de cada livro.
Então, essas relações são distintas, a gente tem essa preocupação dentro da escola, acho que vale ações intencionais quando a gente pensa num percurso literário, de estabelecer uma obra com outras, né? Isso só pode acontecer se a gente tem um repertório mínimo, e esse mínimo tem que ser um pouco vasto para poder estabelecer essas relações. Eu disse antes que no caso de Robinson, a gente não tem necessidade de ler Robinson Crusoe para poder ler Robinson, né? Mas é claro que quando eu penso o planejamento de uma mediação de leitura de Robinson, não tem como eu não trazer algumas informações sobre Robinson Crusoe. Então, talvez não ler o livro, mas trazer o livro para mostrar para as crianças, ler a sinopse desse livro, trazer uma caracterização desse personagem, quem é o Robinson Crusoe. Isso já vai dar dimensão e os elementos necessários para os estudantes fazerem as pontes entre os livros, entre as obras. Essa é uma forma de trazer, né? Trazer, por exemplo, que Robinson Crusoe foi escrito em 1719 e que Robinson, escrito por Peter Sis, é mais recente, mas que marca a experiência desse autor, o Peter Sis, como você também trouxe no final da obra, isso está escrito, né? Então, acho que são pontos importantes de considerar na mediação e, consequentemente, no planejamento de leitura que o professor faz. No caso de Mortina, a gente tem a figura de uma menina zumbi, né? De uma menina vampira, zumbi, enfim, que mescla um pouco com a ideia de uma bruxa, né? E bruxa é um personagem muito marcado na infância pelos contos de fadas. Talvez seja uma figura amedrontadora, né? Como a madrasta da Cinderela, as bruxas, a bruxa de João e Maria, tão cruel, as irmãs do Mágico de Oz, são alguns exemplos. Tem outras narrativas mais atuais, como a Bruxa Salomé, a Bruxinha Atrapalhada, a Bruxa Vem à Minha Festa. Então, a gente tem muitos livros que trazem esse universo da bruxa, da bruxaria, do que essa menina Mortina vive, até a família Addams, né? Que também vale mencionar aqui, que traz... Noiva Cadáver, do Tim Burton, né? Muitos. É um universo cultural vasto, né? Vastíssimo. Que é meio horror, meio medo, meio bruxa, e que povoa esse imaginário infantil, né? Povoa e encanta. As crianças adoram sentir esse medinho, depois ver que não. E no caso de Mortina, né, gente, até o próprio título diz, dá vontade de morrer de rir. E acho que essa é a principal chave desse livro, né? Ela apresenta como esse universo cultural aí, assim, das bruxas, dos mistérios, dos mortos e nananã, e apresenta os personagens de um modo muito prosaico, né? Igual a sua tia, que dá bronca em você, e os desejos da Mortina igual de qualquer criança que quer ser aceita num grupo de amigos, e daí é isso, né? Você não vai morrer de medo, você vai morrer de rir, né? Como a gente consegue explicar a linguagem que nos faz rir, né? E se divertir, né? E se debruçar sobre isso enquanto linguagem, né? Eu acho esse livro um arraso. Concordo. E eu estava dizendo que eu acho que a Mortina ela é muito humana. É uma menina zumbi, mas que se aproxima das crianças leitoras, né? E que isso acho que também é fascinante. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais uma conversa sobre livros e leituras. Dessa vez nos debruçamos sobre os livros Mortina, uma história que vai fazer você morrer de rir, e Robinson. Érica, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rafa, é uma delícia receber esse convite e poder conversar sobre obras tão incríveis como essas. O Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras, focado em literatura infanto-juvenil. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final desse episódio. A gente sempre diz que se você gostou desse podcast, pode seguir a gente no seu tocador e nos dar 5 estrelas. Isso porque é assim que a gente consegue atingir um público maior de leitoras e leitores, certo? Então, tchau, e nos encontramos nas próximas leituras.